E aí, pessoal, tudo bem? Questão sobre urbanização, Enem 2020, primeira aplicação, questão 50. O enunciado não te dá dica alguma, diz assim, ó, o resultado do processo geográfico descrito foi pronto. Então a gente vai ter que olhar o texto e identificar no texto o processo geográfico que vai ser ali apresentado, para depois responder a questão, beleza? Vamos lá para o texto, bem curtinho. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Continua. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. Veja que foi dada aqui uma dica muito importante, que é o processo que a questão está querendo discutir, né? Ele fala que as cidades estenderam-se por áreas de ocupação contínua, ou seja, as cidades foram aumentando de tamanho e aí se tornaram densas regiões urbanizadas. É o que está sublinhado aqui no texto, beleza? É importante a gente entender que o processo de urbanização do Brasil foi um processo baseado na formação de metrópoles, muitas metrópoles, então ele foi metropolizador, ou seja, a maior parte da população que migrou para as áreas urbanas preferiu as capitais, que cresceram em população, que cresceram de tamanho, que viraram as cidades centrais em suas regiões, metrópoles, tudo bem? E foi um processo muito rápido e desordenado. O resultado disso é que as áreas urbanas, que a gente pode chamar também de mancha urbana, então essa elipse aqui ela está representando a área urbana, né, de uma cidade, tudo bem? As manchas urbanas das metrópoles, das grandes concentrações urbanas, sofrem intensa pressão econômica e pressão populacional. Qual é a pressão populacional? É o aumento da população na metrópole. E esse aumento se dá de duas maneiras: pelo crescimento demográfico, natalidade e menos mortalidade da população que já vive na cidade, acrescentado historicamente pela migração de população que vem do campo, por exemplo, o êxodo rural, ou de população que vem de cidades pequenas em busca de melhores condições de vida e emprego nas grandes cidades. Então, isso gera uma pressão populacional, e a pressão populacional gera aumento de demanda. Demanda de quê? Por moradia. Tudo bem? Gera aumento de demanda por moradia. E, ao mesmo tempo, as metrópoles, o espaço urbano também sofre muita pressão econômica, né? Que vai gerar valorização de algumas áreas. E essas valorizações geralmente acontecem nas áreas centrais, nas áreas principais da cidade, que vão se valorizar pela pressão dos agentes econômicos, gerando o processo especulação imobiliária, que nada mais é do processo do fenômeno de encarecimento do solo urbano devido, né, a transformações estruturais nesse espaço. Melhora a infraestrutura, melhora a segurança, melhora a iluminação, melhora os serviços, então a área se valoriza. Especulação imobiliária. O resultado dessa pressão econômica e pressão populacional é que as cidades, as manchas urbanas, né, a área ocupada pela cidade, ela tende a se expandir. Tudo bem? Junto com a especulação imobiliária que valoriza mais as áreas centrais, a expansão urbana se dá em direção à periferia. Então a cidade vai alargando, ela vai aumentando de tamanho, a cidade vai ocupando novos espaços, áreas adjacentes que eram rurais vão se tornando áreas urbanas. Então a cidade vai aumentando de tamanho, a expansão das periferias, é o processo de periferização. Então a pressão econômica, a pressão populacional gera grandes adensamentos urbanos, as cidades ocupam mais espaço, expande-se a chamada mancha urbana, e exatamente é esse o processo que a questão estava
nos apresentando. Aí a gente tem um GIF mostrando a expansão da área urbana de São Paulo entre o final do século XIX e o final do século XX. Olha que legal! Lá de 1880 a 1990. Olha como a cidade de São Paulo foi se expandindo. E essa expansão é uma expansão lateral, horizontal, né? Claro que a cidade também cresce verticalmente com prédios, mas essa expansão horizontal pelo espaço geográfico é a expansão da mancha urbana, formando grandes núcleos, grandes adensamentos urbanos. Vamos aqui a questão? O resultado do processo geográfico descrito, tudo isso que a gente falou, foi a letra A, valorização da escala local. Não, né? Não tem nada a ver, né? Crescimento das áreas periféricas? Sim, né? A cidade vai aumentando de tamanho, aumentando lateralmente, horizontalmente, expansão de periferias. Letra B, muito simples, né? Vamos eliminar as outras. Letra C, densificação do transporte ferroviário, então aumenta a densidade de transporte ferroviário. Questão, o texto não dá nada a entender disso, né? É claro que a expansão da cidade vai expandir a mobilidade, né? Vai expandir os meios que permitem a mobilidade urbana, mas pode ser rodoviário, pode ser ferroviário, e o texto não indica absolutamente nada disso, legal? Letra D, predomínio do planejamento estadual. Infelizmente, a expansão das cidades no Brasil, ela foi desordenada. Lembra que eu dei para vocês no comecinho? Então a gente tem menos intervenção do Estado. O Estado não conseguiu planejar esse crescimento, porque se houvesse planejado esse crescimento com eficiência, você não teria gerado uma grande periferização e muitas vezes com grande carência de infraestrutura. Beleza? E letra E, inibição de consórcios intermunicipais. Professor, o que é consórcio intermunicipal? Nunca ouvi falar nisso na minha vida, mas você pode ouvir falar no Enem sobre isso. Consórcio intermunicipal, olha a definição aí. É uma iniciativa autônoma de municípios localizados em áreas geográficas contíguas. O que quer dizer município localizado em área geográfica contígua? Quer dizer que são municípios onde suas áreas urbanas das suas cidades cresceram tanto que se encostaram. Aí é o chamado processo de conurbação, tudo bem? Continua na definição de consórcio intermunicipal. E essas áreas contíguas se associam para gerir e prover conjuntamente serviços especializados e de apoio diagnóstico de maior densidade tecnológica à população das municipalidades participantes. O que ele quis dizer com isso? Tá? A definição é difícil, mas cidades que crescem se conurbam, não é isso? E muitas vezes essas prefeituras da cidade A e B podem se associar para gerir em conjunto serviços que são incomuns, porque como as áreas urbanas de duas cidades estão unidas, a chamada conurbação, você pode compartilhar serviço de saúde, você pode compartilhar serviço de limpeza pública, você pode compartilhar serviço de transportes, né? Transportes através, por exemplo, de ônibus ou até mesmo suburbanos, né? Entre as áreas periféricas e áreas centrais através de trens, metrôs, o que quer que seja. Então, sempre que as prefeituras estabelecem um contato entre si e compartilham serviços, a gente diz que formou-se um consórcio intermunicipal. É um conceito muito bom aí para cair em alguma questão no Enem. Não é o caso dessa questão, porque ela fala sobre expansão das periferias, configurando densas regiões urbanizadas. Marca a letra B. Se gostou, curte do vídeo e se inscreve no canal. Beleza?